Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Eu sou a professora Denise Tontiucci e essa é a disciplina de Sistemas de Controle da Gestão Pública. Estamos aqui para iniciar nossa aula número 1, a aula na qual nós vamos discutir alguns aspectos de governança corporativa. Eu estou aqui no estúdio do IFRO. Ao meu fundo a gente consegue ver uma tela branca escrita em letras grandes e verdes. EAD, mudando a realidade. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, alta, de cabelos claros, e o sinal que me identifica na comunidade surda é esse aqui. No meu canto direito, a gente consegue ver a Sebastiana fazendo a interpretação de Libras. Oi, Sebastiana, tudo bom? Vamos seguir agora para a nossa aula? Bom, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre como a governança corporativa partiu de ser um instrumento da gestão privada para ser apropriada e adaptada para ser utilizada na gestão pública. Essa é uma aula que tem um cunho um pouquinho mais teórico, mas essa teoria é muito importante para a gente entender como todo esse conteúdo de controle se modernizou e se aplicou de uma forma muito atual dentro da gestão pública. Vamos para os slides? Nós vamos ver aqui nos slides que essa é a aula 1, então, da disciplina de Sistemas de Controle da Administração Pública. Vamos falar de aspectos da governança corporativa. Então, nessa aula, nós temos o conteúdo da unidade 1, aspectos da governança corporativa, vamos falar de alguns conceitos e princípios básicos e falar da governança na gestão pública do Brasil. O objetivo dessa aula é apontar conceitos e princípios de governança corporativa. Vamos falar então sobre governança e governabilidade, dois conceitos muito parecidos, mas que são diferentes. A reforma do aparelho do Estado, iniciada em 1995, constatou-se que o problema do Brasil estava na governança e não na governabilidade. A questão não era falta de apoio político ou popular, mas falta de capacidade técnica operacional. O texto da PEDRAE, de 95, menciona que o governo brasileiro não carece de governabilidade, ou seja, do poder para governar, dada a sua legitimidade democrática e o apoio com que conta na sociedade civil. O Plano Diretor de 95 define como capacidade de governo de Estado através da transição programada de um tipo de administração pública burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para os conceitos internos, para uma administração pública gerencial. Essa administração gerencial muito mais flexível e eficiente, voltada para o atendimento do cidadão. Nesse aspecto, a reforma gerencial pretendia devolver ao Estado a capacidade de governar. Então, esse documento, o PEDRAE, de 95, entendia que reformar o aparelho do Estado significava garantir a esse aparelho maior governança, ou seja, maior capacidade de governar, maior condições de implementar as leis e políticas públicas. A partir daí a gente vai discutir um fato histórico muito relevante para o nosso governo, que mudou muito a realidade do Brasil, que é a reforma administrativa do aparelho do Estado, reforma essa, data de 1995. Essa reforma significava transformar em mais eficiente as atividades exclusivas do Estado, através de transformações de autarquias e fundações em agências autônomas. Foi aí que surgiram agências, por exemplo, a Anatel, a Anael, as agências que vão falar aí de comunicações. Isso vai trazer umas reformas muito estruturais para o Brasil. Por exemplo, a gente vai ter a telefonia móvel surgindo e florescendo, a gente vai aumentar o número de empresas atuando no setor de energia, no setor também de aviação, transportes aéreos. Então a gente vai transformar de autarquias públicas para essas agências que vão fazer regulação e não atuação direta, Bem como também tornar mais eficiente os serviços sociais competitivos, ao transformá-lo em organizações públicas não estatais de um tipo especial, que são as organizações sociais.
gente vai falar em detalhes sobre isso. Entende-se por aparelho do Estado a administração pública em sentido mais amplo, ou seja, a estrutura organizacional do Estado em seus 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. É oportuno, então, ressaltar que o Estado é mais abrangente que o aparelho, visto que ele compreende também o sistema constitucional legal, que regula a população e seus limites de território. Logo, esses conceitos permitem distinguir a forma do Estado da reforma do aparelho do Estado. Então, a gente está falando aí desse tipo de reforma que pode ser do Estado ou do aparelho do Estado, né? Nós estamos falando aqui que a reforma do Estado é um projeto amplo que diz respeito às várias áreas do governo e ainda ao conjunto da sociedade brasileira. Enquanto que a reforma do aparelho do Estado tem um escopo mais restrito, esta orientada para tornar a administração pública mais eficiente e voltada para a cidadania. O que nós estamos, então, discutindo nós estamos falando que precisamos de uma reforma de aparelho do Estado. Nas palavras do Carranza, a reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do papel do Estado, que deixa de ser responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento. Trata-se de uma grande mudança na mentalidade do Brasil. A gente vem de um capitalismo de muita atuação do Estado na economia, com várias empresas autárquicas que vão realmente prestar o serviço público, né? Telefonia, por exemplo, como a gente já conhecia no Brasil, a gente tinha empresa de telefonia fixa, aparelhos fixos de ligação. Empresas públicas que vão oferecer linhas de telefone. Eu lembro de uma época que isso era um patrimônio, quem comprava uma linha de telefone, vocês conseguem lembrar-se disso? Quando a gente passa por essa reforma de 95, isso é uma das realidades que vai mudar para o brasileiro. A gente vai ter então uma agência de regulação da comunicação, e isso vai possibilitar abrir uma série de empresas que vão competir entre si pelos serviços da telefonia, aí que a gente vai começar a ter, além do DDD, aquele código da operadora ao fazer uma ligação. Você então começa a escolher qual operadora que você vai utilizar na linha fixa, e a partir disso abre margem para a gente ter várias telefonias móveis surgindo no Brasil. É um processo de modernização, quando o Brasil parou de atuar diretamente oferecendo serviço e sim restringiu-se a ter uma agência reguladora que vai regular essa atuação de mercado. Vocês podem me perguntar, por que regular a atuação do mercado? Por que não deixar o livre mercado, as empresas amplamente competindo para prestar um serviço? Existem alguns setores que a atuação da empresa ela tem muitas barreiras a entradas. O que a gente vai ter são muito poucas empresas concentrando um grande poder, porque a gente não consegue ter muitas empresas de telefonia. A telefonia móvel mesmo, ela ganha muito ganho de escala. Quanto mais pessoas usando uma rede, né, usando a TIM, ou a Oi, ou a Vivo, mais aquela rede fica forte e consegue oferecer cobertura, área de cobertura no país. Por isso a gente tem esse grande ganho de escala para a empresa, acaba a gente tendo um mercado concentrado em umas poucas empresas. Esse tipo de coisa acontece em outros setores também, por exemplo, empresas de transporte aéreo, foi outro exemplo que eu trabalhei. A gente vê que transporte aéreo também é uma coisa que tem muito ganho de escala, você vai atuar com uma empresa que tem várias linhas, você não quer viajar com uma empresa que só leva para um destino, você acaba buscando uma empresa que atua em vários destinos nacionais, e para essa empresa precisa de um grande volume de capital para abrir. Quando a gente tem essa estrutura, normalmente as empresas têm muito mais poder do que o consumidor, e a gente entende que o Estado tem que atuar de alguma forma para não deixar uma relação desleal entre a empresa que está oferecendo o serviço e a população que está consumindo esse serviço. O Brasil vai parar de oferecer diretamente esses serviços, por exemplo, aí da comunicação, telefonia, né? Não necessariamente da empresa de avião, mas o Brasil, o que ele vai se focar, então, é que o governo brasileiro vai oferecer as agências reguladoras, que vão regular as regras concorrenciais, as propagandas, as promoções, a prestação dos contratos, para evitar, então, algumas concorrências desleais, algumas formas de prejudicar o consumidor que é a população brasileira. Essa reforma vai trazer muita modernização para o Brasil, vai incentivar um processo assim de aquecimento industrial que vinha já desaquecendo, vai abrir
o mercado brasileiro para empresas internacionais que vão vir atuar nesses setores, que aí o governo às vezes vai abrir mão de atuar como autarquia e vai deixar um vácuo que vai ser preenchido com empresas internacionais. Por exemplo, a Claro, que é uma empresa internacional, a TIM, que é uma empresa internacional, que vão vir prestar telefonia no Brasil, assim como as empresas de outras áreas também, que estão nesse processo de modernização do Estado. Para a população, a gente tem certos ganhos, que alguns produtos ficaram muito mais baratos, muito mais acessíveis, e a gente tem também alguma mudança, porque alguns outros serviços ficaram muito mais caros dentro desse processo. Então, é um processo que tem críticas, também tem seus pontos positivos. Continuando no slide, a gente vê ali que, para a autora, né, Paluso, Carrara, né, que a gente estava comentando no slide anterior, as distorções e ineficiências deixaram claro que reformar o Estado significa transferir para o setor privado as atividades que podem ser controladas pelo mercado. Daí a generalização dos processos de privatização em empresas estatais. Não se pode perder de vista que a reforma do Estado envolve múltiplos aspectos. Em se tratando da reforma administrativa de 1995, segundo descreve Paludo, a questão-chave foi conceder mais liberdade e flexibilidade de atuação ao gestor público para perseguir os objetivos previamente definidos, exigindo-se, em contrapartida, maior comprometimento na gerência da coisa pública, aliado a uma maior cobrança e responsabilização quanto aos resultados obtidos. O uso de um novo termo denominado accountability. Gente, vocês que já estudaram aí na nossa pós-graduação um pouco sobre a evolução dos modelos de estados, de um Estado patrimonialista para um Estado burocrático e um Estado gerencial. A gente está vendo aqui na prática qual que é uma reforma que aconteceu no Brasil para tentar eliminar ainda alguns resquícios patrimonialistas, mas principalmente burocráticos, e trazer para a nossa gestão aspectos gerenciais, modernizando e trazendo comprometimento com o resultado. O comprometimento com o Estado de entregar uma ação, entregar um produto para a sociedade. Na prática é muito mais difícil de fazer do que na teoria. Na teoria a gente entende que trata-se de responsabilizar o gestor público, trazer comprometimento para suas ações, mas aí como fazer isso na prática? Isso aqui são uma série de reformas que aconteceram no Brasil, buscando a governança, buscando esse Estado assim, que vai ter mesmo compromisso com os objetivos alcançados e que vai sair assim daquele automático de fazer as ações só para dizer que fez alguma coisa. Essas ações elas não foram perfeitas, algumas delas deram mais certo que outras e a gente vai trazer um pouco essas críticas aqui ao longo da nossa disciplina. A gente vai ver então agora um conceito que é um pouquinho mais teórico, que é a questão de accountability, que nesse contexto, né, a reforma gerencial propôs como forma de accountability a contratualização dos resultados. Então os resultados estão lá nos contratos. Né? E a gente tem também a competição controlada e o controle social. A gente vai estar falando aí, então, um pouquinho sobre o conceito de governabilidade. Porque é oportuno discernir as diferenças entre os termos governança e governabilidade. Para Matias Pereira, o termo governabilidade se refere às condições sistêmicas mais gerais sobre as quais se dá o exercício do poder em uma dada sociedade, como forma de governo, as relações entre os poderes e os sistemas partidários, entre outros. Já a governança, segundo o mesmo autor, refere-se à capacidade governativa em sentido mais amplo, envolvendo capacidade de ação estatal na implantação das políticas e na consecução das metas coletivas, incluindo o conjunto de mecanismos e procedimentos para lidar com a dimensão participativa e plural da sociedade. A governabilidade refere-se ao poder político em si, que deve ser legítimo e contar com o apoio da população e de seus representantes. Nas palavras de Paludo, significa capacidade política de governar. Ou seja, governabilidade é uma capacidade política de governar derivada da relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade. Para Vinícius Araújo, a governabilidade refere-se às próprias condições substantivas materiais de exercício do poder da legitimidade do Estado e do seu governo, derivadas de sua postura diante da sociedade civil e do mercado.
Então, segundo o principal entendimento doutrinário, a governabilidade diz respeito ao exercício do poder e da legitimidade do Estado e de seu governo. Significa dizer que o governo deve tomar decisões amparadas num processo que inclua a participação de diversos setores da sociedade, desde os poderes constituídos, das instituições públicas e privadas e segmentos representativos da sociedade. Isso é para garantir que as escolhas efetivamente atendam os anseios da sociedade e tenham apoio na implementação dos programas, projetos e na fiscalização dos serviços públicos. É oportuno destacar que a fonte ou origem da governabilidade são os cidadãos e a cidadania organizada, os partidos políticos, as associações, os demais agrupamentos representativos da sociedade. Nas palavras ainda de Vinícius Araújo, essa fonte de legitimidade, como apoio objetivo pelo Estado e suas políticas, e como a capacidade de governos de articular alianças e coalizões, ou seja, pactos, entre os diferentes grupos sociopolíticos para viabilizar o projeto de Estado e a sociedade a ser implementada. Nós temos então que, para Paludo, o desafio da governabilidade consiste em conciliar os muitos interesses entre os atores políticos. Então a gente vai ver aí a capacidade de articular-se em alianças políticas e pactos sociais, constitui-se um fator crítico para a viabilização dos objetivos do Estado. Logo, essa tentativa de articulação que a governabilidade procura é uma forma de intermediação de interesses. Entre eles inclui-se o clientelismo e o corporativismo. Nesses casos, segundo descreve Paludo, o que se procura é conciliar interesses, reduzir atritos e aumentar a governabilidade. A expressão clientelismo no dicionário significa um tipo de relação política em que uma pessoa dá proteção a outra em troca de apoio, estabelecendo um laço de submissão pessoal que não depende de uma relação de parentesco e não tem conotação jurídica. É um tipo de relação entre atores políticos que envolve concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, isenções tributárias, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto. A prática do clientelismo foi muito utilizada pelo coronelismo. Em determinados períodos, era a única forma que as pessoas teriam acesso a bens e serviços, visto que o Estado não fornecia esses bens e serviços se fosse por outros meios, né? Vale lembrar que não só o coronelismo se valia dessa prática, como também várias outras formas de políticos e governos. Nesse tipo de relação, estamos falando ainda do clientelismo, os atores políticos trocam benefícios com a população de setores mais pobres, por votos, sem a mediação de terceiros. Contudo, essa prática de clientelismo vai enfraquecendo na medida que o Estado disponibiliza serviços sociais de caráter universal a toda a população. Diferentemente do clientelismo, o corporativismo é uma prática de organização social com base em entidades representativas de interesse das categorias profissionais. Essas entidades contam com o apoio do Estado e detêm o monopólio da representação. O clientelismo e o corporativismo são meios utilizados pelos governos para a obtenção de apoio, com vistas a aumentar sua legitimidade e fortalecer a governabilidade. O corporativismo é utilizado para a remoção ou neutralização de conflitos econômicos. Esses conflitos podem estar relacionados à concorrência de mercado, pode ser sociais relacionados às lutas de classe e pode ser políticos relacionados aos conflitos partidários. O corporativismo é típico de governos autoritários. No Brasil, foi fortemente utilizado no governo Vargas e caracterizou-se pela exclusão da grande maioria dos trabalhadores. A doutrina faz menção a dois tipos de corporativismo, o corporativismo estatal e o neocorporativismo. Vamos falar um pouquinho sobre o corporativismo estatal.
O Estado era quem escolhia os interlocutores e lhes concedia a representação monopolista de interesses. O número dessas entidades era limitado e, regra geral, eram criados pelo próprio Estado. Logo, o Estado acabava por controlar a classe trabalhadora por meio de intermédio dessas entidades. Esse era o modelo, então, utilizado na era Vargas. Falando, então, de governança, a gente vai entender que o termo governança, segundo a doutrina, pode ser definido no sentido amplo, como um processo complexo de tomada de decisão que antecipe e ultrapassa o governo. Aí o foco é no cidadão. A gente vai falar aqui da governança pública. Para Matias Pereira, a governança refere-se à forma como os recursos econômicos e sociais de um país são gerenciados, com vistas a promover o desenvolvimento. Nesse diapasão, o conceito de governança implica na capacidade de ação do Estado em considerar a presença de normas e regras universais nas transações econômicas e sociais. Já na iniciativa privada, a governança corporativa representa o modo como as organizações são administradas e controladas e como interagem com as partes interessadas. Isso inclui políticas estratégicas e culturas e orienta-se pelos princípios da transparência, equidade, responsabilidade por resultados, cumprimento de normas e accountability. Já a governança pública é compreendida como a capacidade de governar, capacidade de decidir e implementar políticas públicas que atendam às necessidades da população. A governança pública relaciona-se com a competência técnica, que abrange as capacidades gerencial, financeira e técnica propriamente dita, e tem nos agentes públicos, em sentido amplo, e nos servidores públicos, em sentido estrito, a sua fonte de origem. Estamos, então, falando de governança pública, com relações éticas de trabalho e de comprometimento, com conformidade às regras, com transparência das ações e destinações dos recursos e a prestação de contas do que foi alcançado com os resultados finais, ou seja, o que foi entregue à população. Para o autor, existe governança em Estado quando o seu governo tem as condições financeiras e administrativas para transformar em realidade as decisões que o Estado toma. Pode-se dizer que governança envolve o modo e a forma pela qual o governo se organiza para prestar serviços à sociedade, o modo e a forma de gestão dos recursos públicos, o modo e a forma como divulga suas informações, o modo e a forma como se relaciona com a sociedade civil, e o modo e a forma como o Estado constrói os arranjos e acordos institucionais necessários à implementação das políticas públicas. Os aspectos frequentemente evidenciados sobre a governança estão relacionados à legitimidade do espaço público em Constituição, à repartição do poder entre aqueles que governam e aqueles que são governados, e aos processos de negociação entre os atores sociais, além da descentralização da autoridade e das funções ligadas ao ato de governar. Chamamos a atenção, então, para o fato de que cabe ressaltar que uma boa governança auxilia o processo de legitimação dos governos e aumenta a sua governabilidade. Podemos partir, então, para os princípios de governança pública. A boa governança pública deve estar pautada nos seguintes princípios basilares: relações éticas, conformidade em todas as suas dimensões, transparência de suas ações, prestação responsável de contas. A ausência desses princípios requer mudança na forma de gestão. Assim, a presença dessas práticas necessita ser encarada como pré-requisito para que a gestão pública possa desenvolver-se com segurança, eficácia, adotando propósitos embasados nos princípios éticos e morais. A busca permanente da prática dos princípios da administração do país ou da gestão de qualquer instituição deve ser vista como uma condição indispensável para que essa instituição possa continuar a progredir. Para Matias Pereira, essa é uma tarefa permanente, que exige a participação proativa de todos os atores envolvidos. Os princípios mais relevantes que entidades do setor público
devem adquirir para efetivamente aplicar os elementos da governança corporativa são a liderança integrativa e compromisso, liderança, integridade e compromisso, responsabilidade em prestar contas e integração e transparência. Ressalta-se que o uso das práticas de governança corporativa exige que todas as organizações do setor público sejam transparentes e responsáveis por suas atividades, uma vez que a sociedade é o principal interessado em saber se os recursos públicos estão sendo usados corretamente e o que está sendo alcançado com esses recursos. A transparência é indispensável para permitir que os responsáveis pela gestão pública sejam controlados pela sociedade. Isso irá contribuir de forma indireta para uma boa gestão. Frisa-se que a transparência na administração pública deve ser vista como uma condição essencial para que os países possam continuar a progredir no processo de desenvolvimento socioeconômico e ambiental e na consolidação da democracia. Falando então especificamente sobre transparência na administração pública, entendemos que, segundo o dicionário, transparência designa-se a propriedade de um corpo que deixa atravessar por ele a luz, permitindo então distinguir nitidamente os objetos através da sua espessura. Para Kobari, a transparência na administração pública significa que, através do invólucro formal de uma instituição, perfilam-se relações concretas entre indivíduos e grupos percebidos pelo observador. Nas palavras de Kobari, a democracia deve ser exercida como se estivesse dentro de uma casa de cristal, de forma que o observador de fora pudesse visualizar, compreender e acompanhar os atos do governo. É importante destacar que no Brasil, a transparência ainda está limitada às formas de publicação exigidas pela lei. A gente vê aí que a Constituição Federal de 88 trouxe um marco, de uma necessidade de transparência. Foi a partir daí que o governo começou a discutir mesmo ser transparente, mudando um pouco como a gestão tinha sido feita desde os governos militares. Então, quando a gente tem a formação da nossa Constituição, que é essa Constituição cidadã, com o envolvimento de tantos atores da sociedade, o conceito de transparência vai surgir. E vai ser levado à necessidade da gente dar transparência aos atos públicos, dar transparência aos gastos públicos e compreender melhor quais são os resultados que a sociedade está alcançando a partir dos gastos públicos. É a partir daí que começa essa revolução que vai tentar mudar o Brasil desse modelo tão burocrático para um modelo mais gerencial. A partir dessa reforma de 95, que nós comentamos no começo da nossa aula, a gente vai ter ações práticas para essa mudança, trazendo mais governança para as atuações dos gestores. E a gente vai ver isso na prática chegando nos projetos de execução, lá no orçamento. Cada gasto orçamentário está ligado a um tipo de resultado que a sociedade tem que entregar. E isso vai ser prestado conta nas prestações de conta e vai ser dado transparência à medida que a gente publica periodicamente quais são os gastos realizados e os objetivos que estão sendo alcançados por cada órgão da entidade pública. A gente vai entender um pouco mais na teoria como isso vem surgindo, como isso modificou a forma de fazer gestão pública no Brasil. A gente vê que, falando então da Constituição de 88, ela foi o marco inicial do caminho da transparência após o regime militar. Ela determina em seu artigo 37 que a administração pública obedecerá, entre outros princípios, ao da publicidade. Quando está falando publicidade, está falando da transparência. Ela vislumbra também a publicidade como mecanismo de viabilização do controle social sobre a administração pública, O próprio artigo 37, então, vai falar assim: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também o seguinte: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podem constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Observa-se que o legislador constituinte estabeleceu os limites aos objetivos da publicidade, quando por meio do artigo 37. Assegura-se que a publicidade não tenha desvio de finalidade, ou seja, não seja utilizada para a promoção dos agentes públicos.
Nesse contexto, a Constituição Federal assegura que a publicidade esteja voltada para a transparência dos atos, dos programas, das obras, dos serviços e das campanhas dos órgãos públicos. Com a edição da Lei Complementar 101 do ano 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ampliou o conceito da publicidade em direção à transparência. A transparência na gestão fiscal constitui um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como princípio estimular o controle social e a participação popular. A transparência prevista na LRF está assegurada pelo incentivo à participação da população e pela realização de audiências públicas no processo de elaboração e na execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos orçamentos. A gente vê, né, que isso consta no artigo 48 da LRF. Ela instituiu também em seus artigos medidas de transparência por meio da ampla divulgação das informações, através de relatórios resumidos da execução orçamentária, do relatório de geração fiscal, bem como dos anexos de metas e de riscos fiscais, além da realização das audiências públicas. No seu artigo 41, então, parágrafo 1, inciso 1, vai afirmar então a transparência também mediante incentivo da participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e orçamentos. Isso significa que não basta publicar os relatórios contábeis, como disposto no caput do artigo 48. Faz-se necessária a discussão da sociedade no processo da elaboração dos instrumentos de planejamento, ou seja, produção da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Vale lembrar que as audiências públicas, realizadas no momento da elaboração dos planos e do orçamento, têm como objetivo a apresentação para a sociedade dos recursos disponíveis e a discussão com estas sobre as prioridades do governo. É importante deixar claro que audiências públicas devem acontecer também no decorrer da execução dos planos e no orçamento, com o objetivo de apresentar à sociedade os resultados alcançados e o cumprimento ou não das metas fiscais estabelecidas na LDO. Se for o caso, indicar se foram adotadas as medidas corretivas preventivas previstas no artigo 9º da LRF. Em 2009, foi editada uma lei complementar, a 131 de 2009, que vai acrescentar alguns dispositivos à LRF, a fim de conferir maior transparência à gestão pública. Essa lei estabelece que a transparência seja assegurada mediante liberação na internet de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, e também por meio de discussão com a sociedade dos planos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos orçamentos. Cabe esclarecer que a alteração no parágrafo único do artigo 48 da LRF tem como objetivo incluir a disponibilização à sociedade, em tempo real, de informações sobre a execução orçamentária e financeira, e a adoção de sistemas integrados de administração financeira e controle, para disponibilizar informações a respeito de despesas e receitas públicas. Além de alterar o parágrafo único 48 da LRF, a Lei Complementar 131 de 2009 incluiu alguns artigos. E vale ressaltar que nesse artigo a gente vai ver a obrigatoriedade da disponibilização de informações de receitas e despesas, que tem como objetivo a liberação em tempo real para conhecimento e acompanhamento da sociedade, da execução dos orçamentos de formas mais detalhadas, exigindo um relatório resumido de execução orçamentária. Então, a gente já tinha, a exigência desse relatório resumido de execução orçamentária. Esse relatório já trouxe esses aspectos de prestação de contas à sociedade. O que a gente vai ter com essa nova lei é uma reforma que vai trazer mais detalhamento. Então, a gente vai ter que ter uma prestação de resultados mais detalhados à sociedade. Isso vai acontecer por meio dos portais de transparência. A gente vai ter os municípios com seus portais e vai realmente fomentar assim, uma nova era de disponibilização de informações públicas. Isso vai abrir muita pesquisa pública com esses dados. A gente vai compreender como o aumento de gastos em algumas áreas vai levar ou não a algumas melhorias. A gente vai ter alguns estudos no Brasil apontando quais são os gastos que levaram a melhores resultados em algumas áreas, como saúde, educação, segurança. Isso vai trazer assim, muito mais eficiência para o planejamento do gasto público. A gente consegue trazer uma lógica
que vem até de fora, né? Às vezes ela não está ali dentro do processo político. Ela às vezes vem de uma percepção acadêmica, até de uma investigação jornalística, de uma observação da sociedade. E com isso a gente vai ter mais noção dos dados de como o gasto público vai interferir na realidade da sociedade. Essa lei da transparência, dos portais das transparências, né? Ela é muito importante para trazer mesmo uma mudança no Brasil do nosso relacionamento com as informações. Seguindo aqui, a gente vê que com a edição dessa lei, as informações de cada ato praticado pela administração pública em relação à arrecadação e às despesas estão disponíveis para que a sociedade possa fazer acompanhamento e liberações, ou seja, para a realização do controle social. A transparência, além de apresentar à sociedade o modo como estão sendo gerenciados e destinados os recursos públicos, evita que eles tenham destinações indevidas. Além do mais, não se pode perder de vista que os bens públicos financeiros e patrimoniais são de propriedade do povo e o direito comum é de todos. Como já visto em conteúdos anteriores, refere-se ao controle interno, uma das suas finalidades consistentes em assegurar a precisão e a confiabilidade das informações contábeis. Percebe-se que a transparência é um mecanismo indispensável para permitir que os governos sejam controlados pela sociedade e pelos demais órgãos. Estamos falando, então, dos órgãos externos de controle. Além de contribuir para uma boa governança que está pautada nos princípios da relação ética, da conformidade, da transparência e da prestação responsável de contas. Segundo a doutrina, a complexidade existente nos orçamentos poderá confundir o entendimento da população e, com isso, incentivar os agentes públicos a interagir de maneira oportunista ou irresponsável. Essa é a razão pela qual a transparência permite o monitoramento das ações do governo por parte da sociedade. Vale destacar que o debate público sobre a concepção e os resultados das políticas públicas contribui para uma boa governança, visto que amplia o controle social sobre os governos e, consequentemente, aumenta a responsabilidade fiscal e social dos gestores públicos. Para Courbary, a boa governança pública tem como pilar, além dos princípios constitucionais, da legalidade, legitimidade, eficiência no gerenciamento dos recursos públicos, transparência e responsabilidade em prestar conta dos atos. Para a autora, a boa governança fortalece a democracia na medida que permite o gerenciamento transparente e responsável dos recursos públicos. Por fim, cabe lembrar que uma boa governança é caracterizada pela transparência, pela integridade na gestão financeira e na alocação dos recursos e pela prestação de contas. Destaque para essa afirmação, tá, gente? Aqui eu apresento um quadro sinótico com os princípios de governança no setor público, um conceito para a transparência, para a integridade e para a accountability. Esses conceitos são importantes, a gente vai trabalhar eles mais nas atividades da disciplina. Esse é o último conteúdo da nossa aula. A gente vai ver depois disso as referências utilizadas nessa construção de aula. Eu queria reforçar para vocês que para a elaboração dessa aula a gente tem um material complementar riquíssimo que está disponibilizado no ambiente virtual. Você pode fazer uso desse material, ler, lá está muito resumido, consolidado, conteúdo de vários artigos científicos, e isso vai te ajudar a realizar a atividade da disciplina e se preparar aí para concluir esse módulo. Eu fico por aqui, desejo boa sorte e bons estudos para vocês, e até breve, até a segunda aula. Educação à distância, mudando realidades.